Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequenino espaço de comentário do noticiário do ponto de vista de um cristão. Nós continuamos a acompanhar, e provavelmente vamos acompanhar ainda durante bastante tempo, aquilo que se está a passar na Ucrânia, na guerra na Ucrânia, depois da invasão russa. E a figura central, temos, claro, duas figuras centrais, o presidente russo e o presidente ucraniano. Dificilmente podiam ser pessoas mais diferentes. E sem dúvida que o presidente da Ucrânia, Zelensky, tem se tornado uma figura a nível mundial. E é muito interessante nós pensarmos naquilo que tem sido a sua atuação como presidente e percebermos que a sua atuação tem tudo a ver com aquilo que ele era antes de se tornar presidente, que muita gente questionou, mas que afinal tem-se revelado essencial neste contexto atual. Zelensky era essencialmente um comunicador. Ele era um stand-up comedian, ou seja, ele era um comediante que era capaz de encarar sozinho, com um microfone, um auditório, e durante 40 minutos, uma hora, ter uma sequência de diálogo com o seu auditório, sempre sendo engraçado e inteligente. É preciso muita inteligência para fazer este tipo de humor. É preciso ter uma capacidade também criativa muito significativa. Este indivíduo, no entretanto, tornou-se produtor de vídeos, guionista, enfim, apresentador. Ele fez um pouco de tudo dentro daquilo que era o trabalho da mídia. Por exemplo, ele fez a voz do urso Paddington num filme que era infantil, tantas outras coisas, e que levou muita gente a criticar como é que uma pessoa destas vai se tornar presidente de um país. Mas talvez ninguém mais estivesse tão capacitado para a função neste momento como Zelensky está. Porque a partir do momento em que a Rússia invade a Ucrânia, tem sido patente para nós que esta guerra, pela primeira vez na história, é uma guerra que tem-se lutado essencialmente também nos meios de comunicação social. Todas as guerras têm sido lutadas nos meios de comunicação. Sempre a comunicação foi algo fundamental para as guerras serem ganhas ou perdidas. A Segunda Guerra Mundial, os nazistas tinham uma máquina de comunicação extraordinária. E aqui tem havido uma grande competição e claramente no campo da comunicação social Zelensky tem tido uma vitória extraordinária sobre os russos e particularmente sobre Putin. Nós temos de perceber que este homem desde o início da guerra já fez 118 discursos formais, sendo que 25 deles a parlamentos nacionais. Ele já esteve a discursar em parlamentos através do Zoom, através de meios informáticos, em 25 parlamentos nacionais, entre eles o Parlamento americano, o Parlamento inglês, o Parlamento português, o Parlamento europeu, o que é algo extraordinário. É muito raro um presidente conseguir ter toda esta possibilidade, ainda mais num intervalo tão curto de tempo como aconteceu, e conseguindo levantar em grande parte destes parlamentos uma ovação de pé. As pessoas terminaram aplaudindo o seu discurso de pé. O que é significativo. Em Portugal não aconteceu por causa do protocolo e não estiveram presentes alguns elementos necessariamente, especificamente os elementos do Partido Comunista Português, mas outros parlamentos nacionais também têm tido o mesmo tipo de reação. A resposta em termos de comunicação tem sido extraordinária. Nós temos que perceber que ele está cercado de gente que o acompanha desde o seu tempo de ator, digamos assim. Por exemplo, o seu chefe de gabinete, Sergei Shevrin, fundou com ele uma produtora de vídeos de televisão e é o chefe de gabinete hoje. O vice-chefe de governo dele é um jovem de apenas 31 anos, mas que é um wizard, portanto, um perito na arte da comunicação informática e digital, e que é o responsável pela pasta da transformação digital do país, e ele lidera uma tropa com mais de 300 mil colaboradores nas redes sociais. Não admira que Zelensky esteja dando uma grande tarefa à Rússia no que diz respeito à comunicação. Tudo é bem pensado, desde a t-shirt de soldado raso com que ele aparece, os focos, os ambientes, desde gestos de grande ousadia, como por exemplo, lembramos o segundo dia, logo após a invasão, em que se falava da fuga, e há muito pouco tempo nós tínhamos assistido aos talibãs tomarem o poder no Afeganistão, e quando eles chegam à capital, a Cabul, o presidente do Afeganistão já não está no país. No entretanto, no segundo dia da invasão, quando as bombas caíam em Kiev, todos assistimos a um vídeo feito ao vivo
por Zelensky num centro da cidade, com um prédio muito conhecido de Kiev por trás, a dizer, olha, dizem que eu fui-me embora, não fui a lado nenhum, eu estou aqui, portanto não preciso de ir embora. E depois frases como surge logo neste início, em que os americanos dispõem uma equipa de elite dos Marines para poder tirá-lo de Kiev, e ele diz, eu não preciso de boleia, eu preciso de armas. Desde então nós temos percebido que os discursos, as palavras-chave, como por exemplo liberdade, independência, luta pela pátria, tudo isto tem sido feito de forma a tocar os auditórios. Zelensky tem sido um grande comunicador interno para o ucraniano, ajudando o seu povo a acreditar, tornando-se um símbolo da sua terra, da sua nação, mas tem sido também um grande comunicador para o lado de fora, ou seja, para o mundo externo, transmitindo uma perspectiva, que é a perspectiva dele, que não é a única que existe nesta história, que possivelmente não será 100% correta, mas é a posição dele. E repito, nisto ele tem dado uma grande tarefa no presidente russo, que aparece sempre mal disposto, aparece sempre com o ar de quem comeu alguma coisa que lhe causou alguma náusea, sempre com um discurso extremamente duro, um discurso enviesado. Quando nós olhamos, por exemplo, para Zelensky, criando empatia, olhando para a câmara, mesmo que apareça com aquele ar cansado, com a barba por fazer, tudo isto parece que é articulado e preparado para que cause o maior índice de empatia nas pessoas que estão a ouvir. A escolha das histórias, a narração de pequenos episódios, para poder tocar o coração das pessoas e não ser apenas um discurso político, mas mostrar que ele está a falar do que está a acontecer no campo, a ideia de que ele controla a situação e conhece muito bem o que é que se passa, porque afinal de contas ele tem uma grande rede informativa que lhe permite que ele esteja, portanto, atualizado com aquilo que está a acontecer. Tudo isto faz parte daquilo que é o processo de poder transmitir a mensagem. É claro que isto faz parte da grande guerra de comunicação que estamos a viver. E nós não podemos perder a noção sempre de que os meios de comunicação social estão a transmitir também ideologia. E é pena que nós vamos vendo cada vez mais a liberdade sendo colocada de lado. Nós podemos não concordar com a posição que foi tomada pelos representantes do Partido Comunista Português no Parlamento Português. Eles não quiseram estar presentes ao discurso de Zelensky. Eles têm o direito de o fazer. É uma questão de liberdade. Eu posso não concordar com eles, achar que a posição deles foi infeliz, mas eles têm o direito de o fazer. É triste nós olharmos para a capa de jornal em Portugal, que, por exemplo, apresentou Marine Le Pen, literalmente chamada a filha do diabo. Atenção, capa de um jornal em Portugal. Se nós fôssemos perguntar a estas pessoas se eles acreditam no diabo, provavelmente vão dizer que não. Repito, posso não concordar com a Marine Le Pen, posso achar que a defesa política que ela tem não é a melhor, posso dizer que eu não vou votar em Marine Le Pen, mas porquê é que eu tenho que diabolizar, demonizar aqueles que pensam de forma diferente? Para nós, como cristãos, esta capacidade extraordinária de comunicação de Zelensky é um exemplo para nós. Nós somos chamados a ser comunicadores. Mas como assim? Foi Jesus Cristo que o disse. Ele diz, vocês vão ser as minhas testemunhas. Aquilo que eu fiz, eu não vou continuar aqui na terra para contar. Eu em breve vou embora, já não vou estar aqui. Vocês vão continuar sendo minhas testemunhas aqui em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Vão, aonde vocês forem, contem a boa nova, falem a respeito do Evangelho. E como tal, somos chamados a ser comunicadores. Somos chamados a transmitir às pessoas. O Evangelho não pode ser transmitido só através da nossa vida. A nossa vida deve concordar, a nossa vida deve servir de exemplo e de fundamento para que as pessoas queiram ouvir o que temos para dizer, mas não vamos ganhar as pessoas só nos comportando bem. O testemunho de vida tem que estar lá, mas é preciso falar, é preciso comunicar, é preciso transmitir. É preciso aproveitar as oportunidades e os palcos que nos são dados. Não temos o palco universal de Zelensky. Temos o nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa vizinhança, nos nossos amigos, na nossa família. E dentro destas oportunidades nós precisamos ser sábios para saber comunicar da melhor maneira. O conteúdo não pode ser alterado, o conteúdo é um só. Somos pecadores, precisamos de voltar a Deus, não temos como nos salvar a nós mesmos. Jesus veio para fazer o que nós não podíamos. Ele nos oferece gratuitamente a salvação.
A forma como vamos fazer isto é que pode variar. E aí nós precisamos da sabedoria de Deus, da capacidade do Senhor, para sermos aqueles comunicadores que levam a sua palavra, a palavra que nunca volta vazia, aos corações daqueles que precisam ouvi-la.